Aleluia. Te amamos, Pai, nessa noite, te reverenciamos, te agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas, Pai, por Tua fidelidade, Senhor, sem fim. Aleluia. Confiamos em Ti, Pai, ainda que tudo ao nosso redor diga ao contrário. Confiamos em Ti. Somos Teus, Pai, não retrocederemos. Não retrocederemos, Senhor. Aleluia, porque o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Somos Teus, Pai. Preço já foi pago. Bom preço já foi pago. Preço de sangue. Aleluia. E somos Teus. Somos Teus. Aleluia. Aleluia. Louvor, obrigado. Tiago fica aqui comigo. O pastor está de folga hoje. Aleluia. Você está bem? Pode sentar, amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Amém? Nesse tempo que nós estamos passando, né? Mais do que nunca precisamos entender quem somos para saber o que podemos em Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá em João 8. Versículo 1. Mano, coloca cronômetro aqui para mim, por favor. Todo mundo lá? Aleluia. O título diz: uma mulher adúltera. E cada um foi para a sua casa. Aliás, primeiro, né? Esse é o 53, que na minha ainda está encaixado aqui. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Sabe? Se queriam acusar Jesus, imagine eu e você, não é? Mas, muito sábio, nosso mestre, amém? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Jesus é tremendo, né? As pessoas considerando ali uma situação tão alarmante, né? E Jesus não vendo nenhuma tempestade. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Sabe, amadas, Jesus viu uma identidade nessa mulher, mas os religiosos não. Eles traçaram para ela uma reputação, sabe? E reputação não é identidade. Olhe para o seu vizinho e diga assim: reputação não é identidade. Amém?
Veja só, eu fui pesquisar sobre reputação e esse é o significado, né, de acordo com nossa língua portuguesa. É um conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive. Você percebe? A mulher adúltera tinha uma reputação aqui por causa de quem? Do público, né? Que a flagraram ali naquele momento. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque ele viu uma identidade nela. Possuir renome ou prestígio também é uma reputação. Bom ou mau conceito, ter uma boa ou má reputação. Reputação é uma opinião já fundamentada sobre qualquer coisa. Os fariseus aqui já tinham fundamentado uma reputação para essa mulher. Amém? Diga assim, não era a identidade dela. Amém? Fundamentação pública que sempre irá lhe preceder. Não importa o que você faça, sua reputação sempre vai lhe preceder. Amém? Mas isso não define você. Amém? Reputação ela é feita por homens, pela sociedade ou até pelo próprio diabo. Você sabia disso? Satanás ele pode ter poder para criar uma reputação sobre você, mas só Deus tem poder para lhe dar uma identidade. Amém? E Satanás não pode deturpar isso. Amém? Aleluia! Aleluia! Nem Jesus escapou de ser reputado. Você sabia disso? Vamos lá em Isaías 53. Tem corrigida aí, fiel aí, mano? Coloca aí, por favor. Esse versículo é bem conhecido, né? A gente sempre usa ele para saber o que o Senhor fez por nós. E quando a gente fala de cura, né? Mas o Espírito Santo me mostrou esse versículo que eu nunca tinha atentado assim, nesse contexto. 53, do 1 ao 4. Você está lá? Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E, olhando nós para ele, diga assim, a multidão olhava para Jesus. Amém? Eles não viam boa aparência para que o desejasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, diga assim, a sociedade, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa foi a reputação que a sociedade deu a Jesus. De fato, ali ele estava aflito, oprimido, sabe? Mas essa não era a identidade dele. Amém? Isso era uma reputação daquilo que os homens viam, daquilo que era palpável aos olhos deles. Amém? Então, nem Jesus escapou de ser reputado. Imagine eu e você, não é? Tem um filósofo, Nietzsche, ele tem uma frase que ele diz assim: é mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Um filósofo amado que persegue a religião, perseguiu a religião, disse isso, sabe? Veja como isso impacta nossas vidas, né? Uma má reputação. É mais fácil lidar com uma má consciência do que isso, né? Mas assim, nós não podemos deixar que essas coisas nos titulem, amém? Porque muito mais o Senhor fez por nós, amém? Aleluia! Eu anotei uma frase aqui
Mais de 2000 anos se passaram. Volto lá para João 8. Mais de 2000 anos se passaram e essa mulher ainda é lembrada e citada pelo seu pecado. Você já percebeu isso? Que curioso. Na própria palavra aqui, intitularam o capítulo 8 de A Mulher Adúltera. Por que não a mulher liberta? Não é? Porque os homens gostam de colocar nos holofotes aquilo que você faz. Você sabia? Mas diga assim, isso não me define. Amém? E isso é muito triste, amado. Isso é muito triste, assim a gente nem sabe a história dessa mulher por completo. Não sabemos nem os feitos que ela fez. Ela pode ter feito coisas que só ela e o Senhor sabem, coisas sublimes, dignas de louvor, mas ela não é lembrada por isso. É triste, né? É dolorido isso. Ela até hoje é lembrada pelo pecado, sabe? Cuidado com suas atitudes, amados. O que você faz não tem volta. Não tem volta, sabe? Nem Deus, ele vai tornar o seu passado assim, algo novo. Ele lança no mar do esquecimento, mas o que você fez, está feito. É como a flecha lançada, não volta. Amém? O que essa mulher fez, não volta. Ela foi surpreendida em adultério. Infelizmente. Infelizmente. Mas a identidade dela não era essa. Amém? E Jesus viu isso. Jesus viu o coração daquela mulher. Aleluia. Aleluia. Deus sempre vê o coração. Amém? Sempre, sempre, sempre. Deus não se importa com seus títulos, não. Sempre vê o coração. Vá lá em 1 Samuel 16. Esse versículo é muito conhecido. Capítulo 16, versículo 7. Se você for ler o capítulo 16 inteiro de 1 Samuel, eu fiz até um resuminho. Ele conta o resumo, em resumo ele diz assim, a história de Samuel quando ele foi na casa de Jessé, porque o Senhor ordenou que ungisse um dos filhos, que seria o futuro rei de Israel. Mas Deus encontrou alguém lá que os homens não esperavam. Amém? Os homens queriam outro rei, mas Deus tinha um rei com uma identidade diferenciada, que era Davi. Amém? No versículo 7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Identidade tem tudo a ver com o coração, sabe? Ainda conectando lá com a mulher, os homens viam uma adúltera, mas Jesus via um coração. Amém? Mas também Jesus não deixou ela assim livremente sem nada não. O que foi que ele disse? Vai e não peques mais. Essa é a diferença. Amém? Jesus ele corrige em amor, mas o homem ele está aí para te acusar. Principalmente Satanás. Amém? Sabe, amado, não empresta tua boca para acusar ninguém não. A gente já tem o diabo para isso. Amém? Satanás é acusador. É tão triste ver irmãos acusando outros, amados. Não faça isso não. Se não tiver o que dizer, cala a boquinha. Amém? Não acuse seu irmão não. Amém? Ninguém sabe o que o seu irmão vive no secreto. Ninguém sabe. Eu não sei das suas lutas, você não sabe das minhas. Amém? O pastor tem, Tia Neide tem, Gabriel tem, todo mundo aqui tem. Amém? Não acuse ninguém. Não acuse ninguém. Aleluia. Então, voltando, né? Davi, o Senhor viu uma identidade nele. Por isso que ele pediu para não olharem
o exterior, porque Deus viu o coração. Amém? Diga assim, coração tem tudo a ver com identidade. E a identidade, ela sempre vai prevalecer sobre sua reputação. Amém? Porque Deus é bom. Aleluia. Conceituando que é a identidade, de acordo com nossa língua novamente, é um conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. É a semelhança em que há ou expressa similaridade, relação de conformidade, semelhança. Isso te lembra alguma coisa? Isso me lembra Gênesis. Igualdade, qualidade ou particularidade do que é idêntico, rigorosamente igual em relação a outro. Rigorosamente igual em relação a outro. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Aleluia! Qualidade através da qual um ou mais objetos de pensamento possuem propriedades iguais. Você e Deus são um. Amém? Sou totalmente. Vocês são um. Amém? Ainda que designados distintamente. Deus é soberano. Nunca chegaremos aos pés dele. Esse foi o problema de Lúcifer. Lúcifer teve um conflito de identidade. Deus fez de Lúcifer ministro de louvor. Meu Deus, eu queria eu ser ministro de louvor do céu. A gente aqui é uma festa, imagina no céu. Lúcifer, o mais alto arcanjo, sei lá o que é. Qual é a classe de Lúcifer? Querubim, menino. O mais alto não entendeu o propósito. Quis ser superior ao Altíssimo. Eita, amado, isso é queda. Amém? Eu não acho lugar maior do que esse aqui, aos pés do Senhor. Sabe? E Lúcifer não entendeu isso. E quebrou a identidade dele. Não era a identidade que Deus tinha para ele. Não era. Lúcifer era para ser o líder mais, sei lá, pomposo, não sei nem qual é a palavra, para exaltar o Senhor e não para ser exaltado. Amém? Isso foi a queda dele. Mais uma vez, identidade tem tudo a ver com coração. Você sabe qual era a identidade de Davi? É muito falado hoje, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas qual era a reputação de Davi? Pastor de ovelhas, o menor da casa. Você sabia? Essa era a reputação de Davi. Todo mundo fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus deu essa identidade a ele. Mas a reputação de Davi era o menor da casa, pastor de ovelhas. Aleluia. Diga assim, mas a identidade não tem a ver com o que eu faço. Amém? É por quem você é em Cristo. O que você faz vai lhe dar uma reputação. Eu sou fisioterapeuta. Se você chegar nos hospitais que eu trabalho, todo mundo vai dizer, não, esse menino é fisioterapeuta, ele faz isso, isso e isso. Isso é uma reputação. Amém? Gabriel dá aula. Se você chegar lá onde ele dá aula, Gabriel é o quê? Professor de história. Mas a identidade de Gabriel é filho de Deus. Amém? Mas ele tem uma reputação por aquilo que ele faz. Mas isso não define Gabriel. Amém? Aleluia. Aleluia. Identidade tem a ver com coração. Guarde isso. Então, amados, para nós sabermos quem somos em Deus, temos que ter um coração dele, que é todo dele. Amém? Alinhado, coração alinhado com o coração de Deus. E como é que nós conseguimos isso? Davi foi titulado assim, né? Pelo próprio Deus, homem segundo o seu coração. Mas Davi não era perfeito. Você sabia disso? Então vamos ver as chaves para um coração
segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel ainda, vai lá no capítulo 13. Versículo 14. Você chegou lá? Amém? Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aqui, Deus fala sobre Davi e fala sobre quem fora rejeitado para não ser o rei. E um dos motivos, foram 2 rejeitados, foi... Cadê? Eu anotei aqui. Saul e o outro, é com J. Isso. Jonatas? Isso. Eles foram rejeitados pelo Senhor. Um, porque desobedeceu. E ele foi visto com maus olhos perante o Senhor. Mas Davi, ele aceitou a convocação do Senhor para ser rei de Israel. Tendo em vista que Saul fora rejeitado por ter feito o que era mal perante os olhos do Senhor. E esse mal foi simplesmente desobediência. Ele perdeu o direito de ser rei por desobediência. E Davi simplesmente obedeceu. E o coração obediente de Davi moveu o coração de Deus. Amém? E Deus promoveu Davi, exaltou. Então, primeira chave para um coração segundo o coração de Deus. Um coração obediente. Amém? O outro foi Eliabe. Eliabe também foi cogitado, mas ele foi rejeitado. Muito embora enfatizassem a imponência que este possuía. A palavra fala que Eliabe era imponente e era forte. Amém? Os homens reputavam Eliabe. Mais uma vez, reputação não define você. Amém? Os homens reputavam Eliabe como alguém capacitado, alguém de força física, alguém bem visto. Isso não movia o coração de Deus. Tiago, não para de tocar, não. Isso não movia o coração de Deus. Amém? Não importa se sua reputação é boa perante os homens ou se ela é má. Amém? A mulher foi taxada de adúltera. Eliabe era taxado de pomposo, imponente. Não importa para Deus. Não importa a sua reputação, seja boa ou má. Amém? O que importa é o coração, é a identidade. Amém? Vá no versículo 7. Capítulo 16, versículo 7, de 1 Samuel ainda. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Está vendo mais uma vez aqui, a gente já leu, né? Mas Deus enfatizou isso. Deus não estava preocupado com a rigidez. Ele estava preocupado com o coração. Amém? Essa imponência de Jonas, sabe? De Eliabe, me remeteu à soberba. Soberba, altivez, sabe? Isso não move o coração de Deus. Amém? Então diga assim: soberba não move o coração de Deus. Então é a segunda chave para ter um coração segundo o coração de Deus. Um coração humilde, livre de soberba. Amém? Aleluia. Aí você pode dizer: mas eu posso dizer que eu tenho um coração humilde?
depende do seu caráter e de como você está com o Senhor. Humildade é um fruto do Espírito. Amém? Pode parecer ser pomposo você dizer, eu tenho um coração humilde. Pode, se você sai arrotando isso para todo mundo. Mas se Deus já falou no seu secreto, na sua vida com Ele, que você é alguém segundo o coração dEle, fique em paz e seja. Amém? Mas não saia externalizando isso para todo mundo. Amém? Você pode ter um coração humilde. Amém? Diga assim, eu tenho um coração humilde. Amém? Aleluia. Um coração segundo o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado, né? A segunda chave. Livre de soberba, livre de altivez. Terceiro ponto. Um coração segundo o coração de Deus não é... Eu não estou dizendo que é agora não, eu estou dizendo que não é. Não é um coração sem defeitos. Amém? E a palavra mostra isso. A Bíblia fala sobre a natureza pecaminosa de Davi. Ele mesmo reconhece em vários de seus salmos a miséria do seu pecado. E a passagem maior que mostra isso foi a repreensão do profeta Natã, né? Natã chegou perante Davi e o repreendeu por causa do adultério que ele cometeu com Batseba. Amém? Então, meu amado, Davi não era perfeito. Amém? Você não precisa ser perfeito para ser segundo o coração de Deus. Você vai cair, você vai sucumbir a erros em algum momento da sua vida. Mesmo você estando alinhado, uma vida de oração, uma vida de consagração, procurando não dar brechas para o diabo, sabe? Nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Às vezes são circunstâncias. Às vezes é o mundo mesmo, sabe? Se você está no trânsito dirigindo, um carro pode chegar e bater no seu carro. Eu já estava parado no trânsito e alguém bateu no meu carro. Porque nós estamos no mundo, amados. Nós estamos no mundo. E as pessoas demonizam tudo ou endeusam tudo. Tudo é Deus, tudo é diabo. Não. Algumas coisas são circunstâncias. Você está no mundo. Amém? Ah, meu Deus do céu. É por isso que muita gente se desvia. Não planejei falar isso aqui, não. Sabe? Porque as pessoas querem achar uma justificativa, querem achar uma desculpa para tudo. Mas tem coisas aqui que não vamos ter resposta. Sabe? Estava comentando isso com o Nelly ontem. A gente ficou sabendo de uma pessoa que nós conhecíamos, irmã em Cristo, morreu de Covid. Sabe? Essa mulher já tinha vencido o câncer, tinha uma história com o Senhor, tinha uma vida com o Senhor, mas sucumbiu. Não sei o que aconteceu, nem me interessa. Amém? Mas sucumbiu. E tem coisas que a gente não vai saber explicar. E está na hora de você parar de questionar a Deus sobre por que isso. Não sei. Não sei. Sabe, Joyce Meyer é uma grande ministra. Ela tem um ministério grande, né? Ela diz que às vezes os jornalistas vêm pronto para bombardeá-la. E perguntam, por que tsunami, por que furacões, por que caos, por que desgraça, miséria no mundo? Ela diz que responde simplesmente, olha, eu não sou Deus, eu não sei de tudo. Amém? Tem muito crente se desviando, querendo resposta para tudo. Não vai ter. Não vai ter. Gabriel pode saber mais de Bíblia do que eu. Não vai ter resposta para tudo. Amém? Você pode passar o dia todinho orando, pode descer anjo, pode vir anjo querubim, pode vir o que for. Não vai ter resposta para tudo. É por isso que somos chamados de crentes, amados. Crente é quem crê, é fé, é viver a despeito das situações. Nós não somos alcançadores. Nós somos crentes, nós cremos. Amém? E algumas coisas você não vai ter resposta. Sabe? Eu não tive um bom começo, como muitos de vocês, mas eu vou ter um bom final. Amém? E as pessoas se lamentam por isso. As pessoas se lamentam muito. E tem coisa que vai acontecer na sua vida que você não vai saber explicar. Sabe? Eu nunca contei isso pra ninguém, mas desde pequeno eu fui vítima de abuso sexual. Quando eu tinha 4 para 5 anos. E isso aconteceu ao longo da minha vida por mais de 5 anos. Sabe?
É duro falar isso. Mas liberta. E alguém aqui precisa ouvir isso. Não sei porquê. Não sei porquê. E por vezes você questiona a Deus e diz, Senhor, por que comigo? Sabe? Parece que Satanás... Eu brinco direto com isso. Eu acho que Satanás tem um diabo bem pequenininho, que o nome dele é o que você vai fazer. Que ele fica no seu ombro. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E Satanás passava o tempo inteiro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei. Algumas coisas não podem ser evitadas, sabe? Não tive um bom começo. Isso começou na minha própria família. Depois, na rua. E eu já fui agredido, tanto física como psicologicamente, se eu não cedesse aquilo. E com isso, sabe? Satanás, ele vai criando reputação, querendo criar alicerce, querendo te dar uma identidade. Mas o poder da identidade, só Deus. Amém? Aleluia. E eu parei de questionar o Senhor quando eu entendi isso. Não sei porque isso aconteceu comigo. Talvez com você tenha acontecido coisa pior. Sabe? Mas não questione mais o Senhor. Não olhe para o seu começo. Não olhe para o fim. Você não teve um bom início. Tá. Você vai ter um bom final. Amém? Aleluia. Aleluia. Vai lá em 2 Samuel 12. Essa não era para você abrir, não. Essa aqui é falando sobre a... Mas é bom porque você anota aí. Se você quiser conferir em casa, foi a repreensão de Natã para Davi. Amém? Porque Davi cometeu o adultério lá com Batseba. E fez outras coisas. Aí está explanando mais. Não vou me deter não por causa do tempo. E Davi foi repreendido. No pecado, no erro, na falha. Amém? Mas era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Não precisa ser perfeito. Amém? Para ter um coração segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, porém tinha um coração contrito e quebrantado, que se arrependia e era ensinável. Um coração ensinável, amado, faz toda a diferença. Sabe? Tem um livro do irmão Reagan que... Esqueci qual é o nome do livro. Mas ele conta a história de duas famílias na igreja. Uma família que já estava na igreja com eles há tempo e outra que chegou recentemente. Essa família que estava com eles há tempo não prosperava. Fazia as coisas, envolvido na obra, mas não prosperava. E a outra família que estava lá com eles, recém-chegada, tudo prosperando, tudo dando certo. E era uma família que, vez ou outra, correção, ajuste, mas prosperava. E foram questionar, né? Essa família antiga lá foi questionar o irmão Reagan. Por que eles estão crescendo e a gente não? A gente está aqui há tempo com o Senhor. Um coração ensinável. Amém? Não importa sua caminhada com Deus. Quantos anos você tem? O pastor tem mais anos do que eu de estrada. Eu tenho 11 anos só. Deve ter gente aqui com muito mais, né? Não interessa. Não interessa. Essa jovem aí... Como é seu nome que eu esqueci? Sim, Isabelle. Isabelle pode ter um coração mais ensinável do que alguém que tem 30 anos de evangelho. Você sabia disso? E um coração é o que move o coração de Deus. Um coração segundo dele. Não importa o seu nível de conhecimento, não importa a sua eloquência, não importa a sua plataforma, o que você desempenha aqui. Sabe, amado? A gente olha muito para isso. Eu não me importo se o pastor me tirar do louvor, me botar para varrer, para limpar. Meu Deus, a gente já fez tanto isso aqui. Eu acho que eu só não fui... Eu não sei nem porque eu não fui, mas já fui da livraria. Só não fui do DI, só aí tia falou. Mas até do DA eu já fui. Já fui no DA, já fui da livraria, já fui de tesouraria, já fui
de tanta coisa, amado. Mas sim, meu coração queima pelo louvor, porque há um chamado, amém? Mas se o Senhor me tirar dessa posição, não tem problema, amado. Aleluia! Nós estamos aqui servindo nessa posição, servindo até quando o Senhor quiser. Amém? Aleluia! Não fica desejando isso aqui, não. Amém? As pessoas querem púlpito, mas o que é que está no seu coração? Qual é a identidade que está pulsando por isso? Amém? Aleluia! Não se iluda com isso, amado. Não se iluda com isso. Aleluia! Os seus bastidores falam muito mais do que sua vida pública aqui. Amém? Aleluia! Aleluia! Então essa é a quarta chave para um coração segundo o coração de Deus. Vamos recapitular, né? A primeira foi um coração obediente. A segunda foi um coração livre de altivez e soberba, um coração humilde, contrito e quebrantado. A terceira é um coração que tem defeitos, amém? Mas ensinável, amém? Que se arrepende rápido e procura fazer o que é certo. E vamos finalizar no Salmo 51, abra lá. Esse Salmo 51, ele descreve categoricamente assim, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 51. Vá para o versículo 3. A gente vai ler do versículo 3 ao 5. Pois eu conheço as minhas transgressões. Deixa eu só ler o título para você, porque o livro de Salmos, muitos deles são de Davi, mas outros são de outros escritores, amém? Esse é um salmo de Davi, ó. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Veja quando Davi escreveu esse salmo. Quando ele foi confrontado pelo pecado. Amém? E eu já ouvi uma frase que me impactou, que diz assim: nosso ministério, ele começa na nossa dor. Sabe? Você acha que Davi não estava aqui confrontado pelo Senhor? Estava. Mas a diferença do coração fazia dele um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele reconheceu o erro. Um coração ensinável que abandona. Amém? Mesmo com dor, Davi escreveu esse salmo. E às vezes a gente vai chorar, né? Chorar é bênção. Chore mesmo. Viva o luto, se for preciso. Estou falando nem luto de morte, estou falando luto de dor mesmo e tristeza. Às vezes é preciso, sim, chorar aos pés do Senhor. Mas não fique ali para sempre. Amém? Se erga, se levante no Senhor. E no versículo 3, Davi diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por injusto no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha consciência da natureza pecaminosa. Mas nós estamos numa nova aliança. Amém? Davi aqui estava em outro contexto. Mas isso não quer dizer que você não pode ter consciência dos seus erros, dos seus pecados. Amém? Tenha pelo amor de Deus, porque é isso que vai te conduzir ao arrependimento e ter um coração segundo o coração de Deus. Amém? Consciência de sua natureza pecaminosa. Primeiro ponto. Segundo ponto, Davi confessava o seu pecado a Deus. Veja o versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele confessou o pecado ao Senhor.
E às vezes os crentes ficam brincando com o pecado, né? Acha que está tudo bem. Sabe, amado, ser crente é óbvio que não é para você viver pecando. Mas a gente está num ritmo hoje de sociedade que pecado já não é o suficiente. O que é lícito lhe distancia do Senhor. Você sabia? Pecar é o básico, amado. É teologia básica isso. Não peque, pelo amor de Deus. O pecado é um acidente. Mas tem crente se distanciando, às vezes, não é nem por causa do pecado, é por causa do que é lícito. Você sabia disso? É como quando você vai se relacionar com alguém, aí diz, vai ver como fulano trata os pais, né? Rapaz, se ele não trata bem os pais, isso é o básico, não é? Então, meu amado, você não pecar, isso é o básico. Como é que você é crente na igreja ativo e está aí, com um mau testemunho? Isso é o básico, amado. É o lícito que está distanciando o crente. É a falta de oração, é a falta de leitura, é a falta de comunhão, é o entretenimento. Pesado. Pesado. Você sabia? Pesado. E para todos. Eu estou me incluindo nisso. Sabe? Eu tento minimizar uma coisa ou outra no teu Instagram, mas compensa com outras coisas. Passo muito tempo no YouTube. Ele fica até rindo de mim. Adianta? Não adianta. Mas estou tentando acertar. E é isso que Deus vai vendo e vai honrando. Amém? Se você passa muito tempo no Instagram, faça morrer seu Instagram. Amém? Passe menos tempo. Se você passa muito tempo na televisão, mata a televisão. Amém? E vai trocando por leitura, vai trocando por oração. Mas isso também tem distanciado o crente sem nem perceber. Não é só pecado. Amém? A gente olha aqui Davi, né? Eita, Davi não, está arrependido porque foi um adultério. Amados, uma mentira ou um adultério é pecado. Não interessa. Não interessa. Uma mentira ou um adultério é pecado. Amém? Mas Davi se arrependeu. Então não acho que você faz pouquinha coisa, não. Se arrependa. Amém? Confesse seu pecado a Deus. Reconheça e confesse. 2 pontos. Terceiro ponto. Demonstrava genuíno arrependimento. No versículo 2. Olha o que Davi fala. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele estava clamando ao Senhor que o Senhor o purificasse. Isso é o quê? Obras de arrependimento. Amém? No versículo 10. Pula para lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Ou seja, um coração dependente do Senhor. Amém? Não adianta você se achar muita coisa. Amado sem o Senhor, nós não podemos muita ou pouca coisa. Amém? Dependa dele. Dependência do Senhor. Davi tinha isso. Amém? Pula para o 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Parece um drama, né? Pra gente que vive na Nova Aliança. Mas Davi não tinha plena revelação, não tinha o Espírito Santo dentro. Davi não tinha o Espírito Santo dentro e estava pedindo para Deus não tirar o Espírito Santo dele. Davi nem tinha o Espírito Santo dentro. E Davi clamava por isso. Isso é um coração diferenciado, amado. Isso é um coração diferenciado. Versículo 11. Já li, né? Aí Davi fala. O ponto que eu percebi de Davi. Sua maior preocupação era ser privado da sua comunhão com Deus. Ele estava com medo de perder a comunhão com o Senhor. Um coração segundo o Senhor deseja estar com Ele. Deseja, sabe? Se você não está desejando as coisas do Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não estou lhe dizendo isso para lhe acusar, não. Estou dizendo isso para você reconhecer, sondar o coração. Amém? Sonde seu coração. Se você não está desejoso das coisas do Senhor, alguma coisa não está alinhada. Tem que rever. Tem que ser revisto. Amém? Aleluia. A gente
procura a resposta onde não tem. Tem uma música de Aline Barros, um trecho, bem antiga essa música, que ela diz assim: se você já clamou e não recebeu, alguma coisa está faltando em você. Não é em Deus, é em você. Sonde seu coração, veja o que está procedendo dele. Amém? Agora vamos para o versículo 13. Do 13 ao 15 a gente vai ler. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Davi, ele era comprometido com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. Amém? Veja que interessante, tudo começou com ciência do erro. Sabe, amados? Não tem como, amado, você chegar aqui ou no seu secreto com o Senhor e desenvolver lá a sua vida de adoração e você não ser confrontado. Não tem como, sabe? Isaías, quando viu Jesus, quando viu o Senhor, a glória do Senhor, ele disse: ai de mim. Por quê? Porque sou um homem de impuros lábios. Porque ele viu o Senhor. Isaías viu a glória do Senhor e clamou: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Foi confrontado pela glória do Senhor. E quando você chega ao Senhor com esse coração, amado, aqui, com esses pontos alinhados, cravados, sabe? O Senhor vai lhe confrontar. Mas não é para passar nada na sua cara. É para moldar seu caráter. Amém? Para moldar e mudar. Amém? Aleluia, ele é nossa essência. Sabe? Deus sempre quis se relacionar com o homem. É o propósito da criação do homem. Deus criou Adão e Eva e tinha prazer em vir se relacionar com eles. Sabe? A palavra diz que os olhos do Senhor procuram por verdadeiros adoradores, não é? Se ele procura, o que ele quer achar. Quem procura quer achar, não é? Se ele está procurando, amado, é porque não tem muito adorador por aí, não. Você sabe disso? Se ele está procurando, não tem muito. Essa igreja pode estar cheia, uma multidão aqui. Nem todos estarão alinhados com o coração do Senhor. Nem todos. E não é culpa do pastor, não é culpa da visão, não é culpa nem sua às vezes. Pode ser até pelas circunstâncias. Você está fraco na fé e está cedendo às circunstâncias. Amém? Mas o Senhor procura e anseia por ter um relacionamento com você. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu vou terminar com Mateus 15, 8. Não precisa abrir, não. Abre lá, mano, por favor. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não quero ouvir isso do Senhor nunca. Sabe, amado, o pior pesadelo do cristão vai ser chegar naquele grande dia e o Senhor dizer: aparte-se de mim, porque eu não te conheço. Vai ser o pior pesadelo de um cristão. Você sabia disso? Por causa do coração. Aleluia. Pai, estamos aqui em Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, dá-nos um coração, Pai, segundo o Teu. Um coração que vê o que o Senhor vê, Pai. Não o que o homem diz, não o que as circunstâncias dizem. Nos dá um coração que é todo Teu, Senhor. Um coração idêntico ao Teu, a Tua imagem, a Tua semelhança, Pai. Não nos deixa olhar para as circunstâncias, não nos deixa nos determos a reputação que é taxada a nosso respeito. Abre nossos olhos, abre os ouvidos do nosso entendimento para entender quem somos, o que temos, o que podemos em Ti, Senhor.
porque é tudo por meio de você. Sempre é sobre você. Sempre é com Cristo, por Cristo, em Cristo, nele, através dele, por ele, nele, para ele. É sempre você, você e você. Nunca sobre nós. Aleluia! E nós queremos ser esse homem, essa mulher aí de Deus. Alguém segundo o teu coração, Senhor. Aleluia! Molda nosso coração. Nos abrimos para ti nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não nos deixa ficar abalados com esse tempo mau, Senhor. Pelo contrário, firma nosso coração para passarmos por esse vale. Aleluia, te adorando, te servindo, Senhor. Em nome de Jesus. E nós seremos chamados pelo nome por ti naquele grande dia. Não ouviremos de ti, aparta-te de mim. Nenhum dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.